O que eu preciso para ser aprovado em uma peneira ou em uma avaliação? Essa é a pergunta que todo garoto, todo pai quer saber. O que eu preciso? Antes de mais nada, você deve entender o seguinte, que a batalha ela é ganha antes do dia da batalha. Como assim antes do dia da batalha? Vou te dar um exemplo ilustrativo. Imagine que você é um comandante de um exército, de uma nação, e vai ter uma guerra. Quando esse comandante vai para a guerra, ou quando ele se propõe fazer alguma guerra, ou quando há uma guerra entre um povo A contra um povo B, aquele que propõe, que busca a guerra, normalmente, que ele quer tomar um território por algum motivo, enfim, ele faz uma análise. E qual que é a análise? Análise para saber se ele tem capacidade de vencer essa guerra. Quais são as tuas forças? Quais são as tuas fraquezas? Os teus equipamentos são compatíveis? Como que é o adversário? Aquele adversário, ele tem mais potência do que a gente? Ele tem mais equipamento? O pessoal são mais qualificados? Enfim, são analisados inúmeros critérios para se decidir se eu vou avante ou não para querer tomar aquele território. Então, se a minha ideia é tomar um território, eu vou para um campo de batalha, eu tenho que saber se eu sou capaz de vencer e não colocar em risco os meus soldados. E aí a batalha se ganha antes. 100% de certeza, ninguém tem, mas a pessoa, na avaliação dela, com todos esses critérios, existem vários, ela tem 99% de chances de vencer. E é assim que você deve se preparar. Obviamente que quando a gente fala em ingressar num clube, você não vai morrer a exemplo de um campo de batalha. Mas quando você vai para uma busca de uma oportunidade, você deve estar preparado. E estar preparado é com qualidade supra-sumo. E não é você falando que você está bem, são as pessoas que vão falar que você está bem. Então eu vou passar para você aqui agora alguns passo a passo para que você aumente a chance de você ser aprovado, tanto numa peneira quanto numa avaliação que você vai ter. O que eu vou te orientar? Uma das coisas que eu vou te orientar. Primeiro, eu vou te orientar a fazer uma análise, solicitar uma análise de 5 pessoas, 5 especialistas, 5 pessoas do futebol, tá? Que gostam, que trabalham. É importante que uma não trabalhe com futebol, mas seja um apaixonado, que acompanha futebol. Então, quem pode ser as pessoas como sugestão? Pode ser um treinador de escolinha, um ex-jogador de futebol profissional, uma pessoa um torcedor apaixonado por futebol, um empresário de futebol e uma outra pessoa também do mercado do futebol. Essas pessoas vão analisar você como se fosse fazer um teste. Só que essas pessoas, você vai contratar elas, você vai pedir um favor, de alguma forma você vai conseguir isso. Como? Aí você pensa como que você consegue utilizar essa avaliação, ter essa avaliação dessas pessoas. Essas avaliações que as pessoas vão fazer, você deve formular algumas perguntas-chave e outras elas vão dar a opinião dela aleatória. Por que disso? Para você poder comparar como que as pessoas estão vendo o teu desempenho. Não é você falando de você mesmo, são as pessoas que são no meio falando de você. E sempre tem coisas que, sempre vai existir feedbacks importantes, porém, o importante é ao final as pessoas falar, não, você está um nível excelente para conseguir ingressar em um clube. Porém, quando você for fazer essas perguntas, você deve levar em consideração que, e você deve formular isso, se ela fosse um treinador de um time grande, ela te passaria? Se ela fosse um treinador de um time menor, ela te passaria? Por que esses dois tipos de pergunta faz diferença? Porque o critério de um time grande ele é diferente, cara. Porque são muitas pessoas querendo entrar. Um critério de time pequeno, não. Um critério de time pequeno, por ele ter menos pessoas, menos concorrências, teoricamente é mais fácil de você ingressar. E não que não seja bom. É importante você ingressar em um clube. Isso que é importante. A evolução vem com o tempo. Primeiro você entra, faz parte do jogo, para depois você se desenvolver. Essa é a ideia, é isso que você deve buscar. Então, feitas essas perguntas, levando em consideração a tua posição. Então, se você é goleiro, você deve formular perguntas com base nos critérios importantes para o goleiro. Assim serve para o lateral, assim serve para o zagueiro e para todas as condições.
No final, além dessas perguntas que eu falei, se a pessoa fosse um avaliador, levando em consideração um time pequeno e um time maior, se ela te passaria, quais considerações finais que ela vai fazer para você? Feito isso, você vai para o próximo passo. E qual que é o próximo passo após pegar esses feedbacks? Você vai analisar esses feedbacks e vai comparar. Pô, sobre esse critério, como que eu estou? Né? E você vai pontuar tudo que foi falado e vai chegar no final. No final, o que falaram para você evoluir, você vai buscar evoluir, você vai buscar aperfeiçoar treinando mais. Mas o importante é ter uma consideração final positiva, porque aí você vai ter um alicerce para ir para o dia da avaliação com uma certeza maior de passar. Não que isso vai te garantir você ingressar num clube, só que não é você que fez a avaliação. Porque imagine que o avaliador, ele, além dele ter esses critérios que talvez as pessoas também tiveram, ele tem outros critérios. E quais são os outros critérios? São as pessoas do time. Você não vai concorrer com os garotos do Dia da Peneira. Você vai concorrer com as pessoas que estavam lá, as pessoas do time que já estão dentro do clube. Porque as pessoas que estão dentro do clube, ela já disputou o campeonato, o clube já investiu neles. Já investiu em campeonatos, talvez até com investimento financeiro. As pessoas já estão adaptadas. Então tem alguns critérios que pesam. E se o teu nível tiver aqui só pouca coisa acima, ele vai continuar com a pessoa que está lá. Ok? Mas isso não é motivo de você desanimar. Você deve continuar a buscar, tentar ingressar no clube. Agora, o que é importante também? Eu vou falar aqui agora sobre ritmo de jogo. Você deve estar com ritmo de jogo, por dia da avaliação, no nível excelente. Por que você deve estar com esse ritmo de jogo? Porque se você não tiver com ritmo de jogo, ele é diferente de treino. Você vai falar aquela expressão? Treino é treino, jogo é jogo? Ou aquelas pessoas que são tidas como leão de treino. E por que leão de treino? Porque no dia do treino arrebenta e no dia do jogo não joga nada. Para você ganhar essa confiança de todo jogo jogar bem, você deve evoluir, treina, começa a ganhar confiança no jogo, ganha confiança, e aí você vai deixar de ser esse leão de treino e vai se tornar um leão de jogo. E é importante ter a combinação psicológica, você tem que evoluir psicologicamente, que talvez seja algo psicológico que está te bloqueando, e a questão técnica, para você sempre manter a qualidade. E aí, se você estiver nesse ritmo de jogo, aí sim, no dia que você for fazer a avaliação, a tua chance de ser aprovado ela é muito grande, porque você está com ritmo de jogo. Campeonatos, vou falar de campeonatos. Você deve estar participando de campeonatos importantes. Porque se você está numa escolinha, e o tipo de campeonatos que você disputa na escolinha é um campeonato fraco, então é de um nível menor, você está arrebentando. Só que os teus adversários não são tão bem qualificados. E aí você está com o SPA, quem que é o SPA? O teu adversário, ok? Aí você está arrebentando, mas, pô, tô comendo a bola, tô jogando muito. Todo jogo, aí quando você vai jogar contra um time, ou você pega um adversário de um nível federado, aí você não consegue desempenhar um bom futebol. Por quê? Porque o teu SPA, as pessoas que você estavam jogando, não eram pessoas de muita qualidade técnica. Isso acontece. Vamos dar um exemplo seguinte, tá? Imagina que você está jogando um campeonato. Imagina um jogador profissional que está jogando um campeonato, não menosprezando, mas é real, um campeonato da Série D, e ele está arrebentando. O artilheiro da Série D, não necessariamente ele vai ser o artilheiro da Série A. Ele pode ser, mas o nível de jogador é outro, cara. O nível de SPA é outro. Não tem jogadores do Campeonato Brasileiro, que ele faz um baita Campeonato Brasileiro, ele vai até pro exterior, chega lá, ele não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar. Isso porque o nível já tá ali, né? Agora vai depender qual campeonato que ele foi jogar. Que nível. Então, ele sai de um time do Campeonato Brasileiro, às vezes ele pega um grande clube lá e ele demora para se adaptar. Ele não vai arrebentar logo de cara. E é disso que eu estou falando para você. Então, é disso que quando fala em campeonato, você está disputando um campeonato forte, você está com esse SPA, e aí sim, aí aumenta a tua chance de ter o melhor desempenho e ser aprovado no dia que você for fazer a tua avaliação. Então, foque em estar em escolinhas que disputam campeonatos importantes, campeonatos fortes.
Quanto mais você for adiante durante o campeonato, se você jogar minutagem, jogar todos os jogos, manter uma regularidade, não adianta você arrebentar um jogo, depois fica vários jogos sem jogar bem. E aí essa oscilação não é boa. Porque se você tem oscilação, no dia da avaliação você pode ser reprovado, porque você não mantém uma consistência. E manter a consistência para poder evoluir, para poder crescer é fundamental. Essa consistência que vai te aumentar a chance de você passar no dia do teste, no dia da peneira, no dia da avaliação. Então, campeonato te dá essa ajuda você a crescer nessa consistência e, consequentemente, você vai conseguir evoluir e passar. Muitos jogadores, às vezes ele arrebenta, está arrebentando em tudo que eu falei até agora. Só que quando ele vai jogar contra um time federado, quando ele vai fazer o teste, mediante ao grupo, já está treinando dentro do grupo, ele não vai bem. E por que isso acontece? Eu vou chamar isso aqui de espelhamento. Você tem que fazer um espelhamento. E o que é espelhamento? Você deve, dentro dessa jornada da preparação, de você, para o dia da peneira, para o dia da avaliação, você deve participar de jogos amistosos contra time federado. Contra time grande, contra time pequeno, não importa. E não importa se você jogou contra um time grande e tomou de 10, né? Porque eu chego lá, teu time perdeu de 10-0 contra um time grande. Ninguém vai ficar feliz de tomar 10-0. Não é isso, não estou falando para você ficar feliz. Mas é um aprendizado. Esse aprendizado vai ser muito valioso para o dia da tua avaliação. E você não deve fazer um ou dois, deve fazer vários. Aliado a tudo que eu falei, aliado a ritmo de jogo, aliado a você estar disputando campeonatos, aliado a toda a análise que você pegou de feedback de pessoas no mercado do futebol. Esses testes contra você jogar contra esse time federado vai te dar uma confiança. Você vai falar, nossa, porque se você jogar bem, você fala, pô, o pessoal não é nenhum bicho de sete, não é um bicho de 7 cabeças, não é nada do outro mundo jogar contra esse time, eu também posso. Aí vai dar aquela sensação, eu também posso, eu também sou capaz, ó, eu acho que eu jogo melhor que aquele cara, entendeu? Então você jogar contra esses times, além de, quando você joga contra, é mais uma oportunidade de você ingressar no clube. Mas se não der certo de você ingressar, você está evoluindo. Essa faz parte do ciclo, processo de preparação, até o dia que você for aprovado, até o dia que as coisas acontecerem para você. Então, você deve se preparar para esse dia, utilizando este método de jogar contra os federados. Um outro método que você deve fazer é jogar contra as pessoas mais velhas, que são um spa mais velho. Você sabe quando você está lutando com alguém que ele é mais forte que você e ainda você consegue ganhar? Ou você vai muito bem? E o dia que você pegar alguém da tua categoria, imagina um pugilista, ele está treinando uma categoria superior. Quando ele pegar um pugilista da categoria dele, como é que vai estar a confiança? Como é que vai estar a preparação? Essa preparação de estar jogando contra alguém, essa confiança aliada a tudo que eu falei agora, que vai te ajudar nessa jornada, vai aumentar a tua chance para o campo de batalha, para o dia da batalha. Então entende que você ganhar a batalha acontece bem antes do dia da avaliação, bem antes do dia do teste. E tudo essa jornada faz parte desse aprendizado, faz parte da evolução. E jogar contra mais velhos, pô, faz muita diferença. Quando você pega as histórias, você pega a história o Luizão, não sei se você conhece o jogador Luizão, que jogou no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, na Seleção Brasileira e tantos outros grupos, chamado o Luizão, centroavante, jogou no Vasco também. Uma vez eu vi uma história dele, que ele com 14 anos, 13, 14 anos, ele já jogava no meio dos adultos. E uma vez falaram, não, você vai se machucar, e ele falou, não, eu quero jogar e me responsabilizo, e ele disputava campeonatos no meio dos adultos. Imagina, com 13 anos jogando campeonato de adultos, para valer, campeonato valendo. Isso aí vai te dar uma confiança. Então, e o Luizão, você sabe, o Luizão ele estourou com 16 para 17 anos no Guarani. Então você jogar com os mais velhos, você vai jogar com pessoas que têm mais força física, um raciocínio de tomada de decisão diferente dos garotos da tua idade, mais experiência, então o posicionamento é diferente. Então, teoricamente, é muito mais difícil você jogar com uma pessoa mais velha, principalmente quando você é novinho. Então, esse espelhamento de confiança que vai te dar
de evolução, vai fazer uma diferença colossal quando chegar o dia de você poder fazer uma avaliação. Então, foque em jogar, não fica na zona de conforto, tô jogando com os caras mais da minha idade, tô deitando e enrolando, só que aí você está deitando e enrolando, mas as coisas, quando for para valer, você não vai passar. Então, se concentre nisso, em fazer isso, se concentre em fazer isso, porque isso vai fazer muita, muita, muita diferença. Também vou falar de um tema aqui que eu chamo aqui de público caseiro. Alguns garotos, quando vê alguém de fora, tem um observador, ele está jogando muito, aí tem alguém de fora que está observando, ele não joga nada. Então você deve treinar isso. E como é que você vai treinar? Eu vou dar um exemplo aqui do Gabriel Medina. Sabe o surfista brasileiro Gabriel Medina? Multicampeão? Tem uma série, tem um documentário dele no Google Play, se você tiver a oportunidade de assistir. Lá ele relata que ele adorava treinar quando o pai e a mãe dele, o pai dele que virou o treinador dele, que era o padrasto, né? Que é o padrasto dele, virou o treinador dele, o paizão dele. Ele adorava, isso já era garotinho, ele tinha 11 anos, 11, 12 anos. O pai dele falava, o pai dele ia ver ele treinar juntamente com a mãe. E quando os pais dele estavam lá, ele se sentia muito animado, ele se sentia muito feliz. E quando também as pessoas de fora iam ver ele, as irmãs dele iam ver ele treinar, isso o motivava. Eu chamo isso de público caseiro. E você deve criar o público caseiro, pai, para o teu filho, você, garoto. O público caseiro é teu pai te vendo jogar, tua mãe, os teus amigos. Deve convidar os amiguinhos para te ver jogar. E quanto mais pessoas de fora do teu convívio, te ver jogar, pessoas que você conhece, pessoas que são do meio do futebol, vamos lá ver eu jogar. É uma forma de você treinar para que o dia que você for fazer uma avaliação, um dia que um olheiro for te observar, ou algum empresário, ou alguém for te ver jogar, você já praticou isso, você já treinou. E você não vai ficar, será que o fulano foi me ver jogar, não fui tão bem, será que, o que ele vai achar de mim se eu não for bem? Você já treinou tudo isso, você já treinou o teu lado psicológico, cara, isso vai fazer muita diferença. Então eu chamo isso de público caseiro. E você, pai, deve observar como é que o teu filho reage. Quando, no início, talvez, ele vai sentir um pouco. Com o passar do tempo, quanto mais fizer, mais ele vai pegar confiança. E aí mais autoestima, mais confiante ele vai estar e, consequentemente, aumenta a chance, porque ele treinou psicologicamente. É igual a pessoa que vai fazer uma apresentação em público. Uma pessoa que vai fazer uma apresentação em público, no início, você acha que ela não fica extremamente nervosa? Não que quando você não tem experiência, você também não vai ficar nervoso. Você vai ficar nervoso, você vai dar friozinho na barriga. Todo mundo fala que dá muito friozinho na barriga. Não vai ser diferente com você. Assim, quando você for pegar estádio cheio, lotado, 100 mil pessoas, né, 80 mil, 60 mil, hoje 100 mil é mais difícil de ter, né? Mas quando você pegar estádio cheio, você vai sentir um friozinho na barriga. A diferença é que você já está confiante. Você sabe que você vai lembrar das vezes que você saiu bem. Esse público, o público hoje para você, que é esses 100 mil, no início, quando você é garotinha, vai ser teus parentes. Vai dar o mesmo peso. E quanto mais pessoas, depois você vai estar levando caravana de pessoas para te ver jogar, várias pessoas te vendo jogar. E aí, se você aprender a ter esse estímulo de querer mostrar para as pessoas de fora, no dia que tiver alguém, uma plateia de fora para te ver jogar, você vai para cima com vontade de querer mostrar para a pessoa o teu talento, querer mostrar a tua qualidade. Então, um dia que um treinador for te observar, você fala, hoje é o dia. Então, eu chamo isso de público caseiro. E o pai vai avaliar como é que está o teu filho. Avalia, pai. E aí você vai analisando como é que está fazendo a evolução dele. E aí, quanto menos ele sentir, mais você vai ter a certeza que ele vai estar preparado para fazer a avaliação. Importante assim, quando a gente fala em ingressar em clube, obviamente que a gente sempre sonha em ingressar num clube grande. Mas se você não ingressar num clube grande, foque em ingressar num clube federado. Às vezes, para alguns, nem é tão importante
nem é tão bom ingressar num clube grande. Tem pessoas que ingressam num clube grande novo, né? Na categoria de base, bem novinho, quanto antes. Quando ele sai do time grande, ele vai para um time pequeno, ele não se adapta. Por que ele não se adapta? Às vezes, ele não se adapta não é pelo futebol, pela estrutura. A estrutura de um time grande é diferente da estrutura de um time pequeno, cara. E aí a pessoa tem aquele choque de realidade, é diferente. É diferente de quem começou num time pequeno, onde não tem nada, campo ruim, não tem estrutura, não tem departamento médico, não tem nada. No dia que ele tiver um departamento médico, tende a ele estar mais motivado, porque ele vai ter um melhor campo, melhor estrutura. Okay? Então, o importante é você entrar num clube federado. Depois, posteriormente, as coisas vão acontecendo. E depois que você entrar no clube federado, as coisas para você vão ficar mais fácil, cara. Porque os outros clubes posterior que você for fazer, buscar oportunidade, sabendo que você já disputou campeonato federado, que você já tem essa malandragem, já disputou campeonatos fortes, eles vão ter mais interesse no teu trabalho, vão te dar mais oportunidade. O próprio mercado vai querer gerar mais oportunidade para você. Então, foque primeiro em ingressar num clube. Não importa se o clube é pequenininho, lá da tua cidade, não tem estrutura nenhuma, é um time muito pequeno, mas não importa. Ele joga com o time grande, ele disputa os mesmos campeonatos federados que os times, os times grandes da tua cidade disputam. Se sim, cara, vai para esse clube. E entenda e dá vida por esse clube como se tivesse um time grande, dando o máximo, se empenhando o máximo. Entendeu? E aí você vai evoluindo até o dia que você chegar num time grande. Às vezes, tem pessoas que vão disputando, faz um caminho assim, ele começa num time federado, aí ele disputa o sub-13, sub-11, sub-15, sub-20, até às vezes profissionalizou nesse time pequeno. E aí ele foi crescendo no time X pequeno, ele foi para um clubinho melhor, e ele vai evoluindo, e amanhã ele estoura, pega um clube grande. A exemplo de um jogador, não sei se tem um jogador, o Zé Carlos, que jogou no... O Zé Carlos chegou a disputar a Copa do Mundo pelo São Paulo, cara. E por que ele disputou a Copa do Mundo? Ele foi disputar uma Copa do Mundo com 28 anos de idade. Ele se destacou na Matonense, mas ele passou por diversos clubes pequenos, foi jogando, era dispensado, porque quando o cara tá no clube pequeno, ele não tem muita estabilidade de contrato. Então ele fica meio cigano da bola, que a gente fala, fica mudando de clube. Então cigano da bola é isso, ele sempre está mudando de clube. Por quê? Porque os clubes pequenos, infelizmente, não tem um calendário para jogar o ano todo. E aí, posteriormente, ele fica um tempo desempregado até conseguir uma nova oportunidade. Por isso, essa é a vantagem de você estar no time grande. Se está no time grande, se você tem um contrato longo, quando você profissionaliza, isso vai fazer diferença. Mas, não é por causa disso que você não pode chegar num time grande. O Zé Carlos é um exemplo disso, ele chegou a disputar a Copa do Mundo. E nós temos outros exemplos, cara, de cara que vai jogando num time pequeno, e aí surge a oportunidade e ele consegue ingressar num time grande. Então o importante é você ingressar num time federado e, consequentemente, você vai evoluir. Talvez essa oportunidade para você chegue bem antes, você chega num time grande, ainda na categoria de base você consegue trocar. Então, foque você em ingressar num time federado. E você deve alinhar as tuas expectativas. Alinhar a expectativa, se você só mirar entrar num time grande e as coisas não acontecerem, você vai se sentir frustrado. Por quê? Porque a tua expectativa era um time A. E esse time A não aconteceu. Você deve sim se programar, mirar o mais alto possível. Mas é importante pensar que sempre tem um primeiro degrau. E você tem que ter essa humildade. E alinhar a expectativa é ver isso. Ainda que você, às vezes, teve que mudar de clube, trocar de um clube maior para um clube menor. Às vezes, a gente dá um passo para trás na vida para dar dois para frente. Então, alinhar a expectativa na hora de você ingressar no clube faz diferença. Porque até o fato de você não ser aprovado. Você deve pensar assim, tem pessoas que pensam assim, se eu não for aprovado em X quantidade de peneira é porque não é para mim ser jogador. Diga o Cafu. O Cafu reprovou em número, só no São Paulo foram mais de 10 peneiras, só no único clube, mais de 10 peneiras. E o Cafu, ele é o único jogador que disputou 3 Copas do Mundo consecutivas. Então, a minha expectativa é, eu vou lá, se as coisas não acontecer, se eu não passar, eu vou continuar. E entenda que cada vez que você vai fazer
Peneira é uma oportunidade de você evoluir, você vai ter uma oportunidade de crescer, entendeu? E essa oportunidade vai fazer diferença, porque imagina uma pessoa que vai fazer um teste no vestibular, né? A pessoa vai fazer um teste no vestibular. Ela tenta ingressar, não é porque ela não passou na primeira ou na segunda faculdade que ela vai desistir, ela vai tentar até ela conseguir. Normalmente isso acontece quando é faculdade pública. Por isso que o ideal é a pessoa prestar o vestibular antes do período que ela deveria de fato prestar. Por quê? Porque ela já se preparou, ela viu as dificuldades, o tempo necessário para poder fazer uma prova, ela vê tudo o que acontece. Então as pessoas, elas se preparam para depois poder conseguir ter o êxito e poder ingressar no objetivo que ela tem, seja num clube, ou seja uma faculdade, enfim. Então, quando você for fazer essa avaliação e você não passou, não desanima, continua até a hora que você ingressar. Um jogador de muita qualidade, ele não fracassa, ele desiste. Ele não fracassa, ele desiste. Então você deve perseverar até a hora que você conseguir ingressar num clube, e aí as coisas vão conseguir acontecer. Vão acontecer. Uma outra coisa importante é assim, alguns clubes, mesmo que você vai fazer peneira, mesmo que você vai fazer uma avaliação, eles pedem o teu DVD. E por que do DVD? Porque quando o clube pega o DVD, ele já faz uma análise do teu estilo de jogo, não é nem se você sabe jogar ou não, do teu estilo de jogo, se ele tem algum jogador lá que talvez já é na tua característica, então não tem necessidade. E ele já dá uma comparada, né? E aí esse DVD serve para isso, ele já faz um filtro ali. E quando ele viu o teu DVD com as tuas melhores jogadas, ele já gostou, e aí ele manda você fazer uma avaliação lá no clube, ele já viu você no teu DVD com as tuas melhores jogadas. Quando você chegar lá no dia, você vai confirmar algumas qualidades que ele observou em você, a tua velocidade, como você bate na bola, a tua habilidade. Talvez ele não vai conseguir ver, por exemplo, talvez no teu DVD se tinha um gol de bicicleta, um gol de placa, uma defesa sensacional se você é goleiro. Lá no dia, pelo tempo, obviamente, você não conseguiu fazer tudo aquilo. Só que ele já viu a tua capacidade lá no vídeo, ele já viu a tua capacidade. Entendeu? E aí lá no dia que você for fazer o teu teste para avaliação, ele vai lembrar do DVD que ele viu, só que ele vai ver como a tua performance mediante ao grupo. Então, se você jogou bem e o teu DVD ele já gostou, a tua chance de ser aprovado é gigantesca, cara. Gigantesca. Porque, às vezes, a pessoa não consegue desempenhar tudo nem em uma semana. Consegue fazer um gol de bicicleta, porque depende do dia que você está inspirado para poder fazer uma jogada, né? Imagina um jogador que ele é convocado para uma seleção brasileira, né? Ele se destaca no campeonato que ele está jogando, e aí ele chega na seleção. Quando ele chega na seleção, como que funciona? Quando ele chega na seleção, ele tem meia hora para ser aprovado ou não. Meia hora. Você deve ter visto jogadores que foram convocados, né, pelo técnico da seleção brasileira, e ele teve uma oportunidade e depois não foi mais convocado. Pô, o cara arrebentou lá no campeonato lá fora, ele só teve só essa oportunidade. O treinador ficou avaliando ele no dia dos treinos também, né? Foi avaliando. E no dia lá do jogo que ele entrou, o treinador achou que ele não merece fazer parte daquele grupo. Ele não sabe jogar? Não, ele sabe jogar e sabe jogar muito. Tanto é que ele é destaque do campeonato que ele está jogando. Isso acontece também na peneira, cara. Você ser reprovado não quer dizer que você não sabe jogar bola, não quer dizer que você não tem qualidade. Não, é questão de momento, é questão do treinador achar que no clube tem alguém dentro já com as suas características, por isso que você deve perseverar. Eu fiz um vídeo, cara, do Bruno Henrique, o jogador do Flamengo. O Bruno Henrique, ele ingressou num clube profissional com 21 anos de idade. Foi o primeiro clube dele com 21 anos de idade. E chegou à seleção brasileira. Vai lá, tá no YouTube esse conteúdo, tá lá no YouTube, tá completo, lá eu falo sobre muitas coisas do Bruno Henrique. Então, isso não quer dizer, e ele foi reprovado inúmeras vezes, o Bruno Henrique.
Então, faz parte disso. Então, alinhar a expectativa é tudo isso que eu estou falando para você. O DVD vai fazer diferença. Aí chegou o grande dia. Já falei de várias coisas aqui, né? Quando chegou o grande dia, que é o dia de você ser avaliado, aí pronto, você já fez tudo isso que eu falei agora é a chance, agora é correr pro abraço. E aí você deve levar em consideração o seguinte: você não vai fazer nada além do que você sabe. Eu nunca driblei, lá eu vou querer driblar todo mundo. Esquece, cara. Se você nunca driblou, se você não é um jogador habituado a ficar driblando, no dia da tua avaliação você vai querer ficar driblando? Não, você deve fazer aquilo que você treinou, aquilo que você jogou, aquilo que você anda fazendo nos jogos, nos campeonatos, nos treinos. Não faça nada além do que você já está preparado, cara. Agora, você deve fazer aquilo que você sabe de muita qualidade. Se você é meia daqueles lançamentos longos, lançamento fera, você buscar jogadas diferenciadas, porque serão essas jogadas que vai chamar a atenção. Entendeu? Bater na bola de um jeito mais diferenciado, mas não é inventar, é fazer o necessário, aquela firula positiva. Se você é driblador, aquele drible para frente, entendeu? Dentro das suas características. Você deve para se destacar, primeiro você deve ganhar confiança durante o jogo. Sabe aquela primeira bola? Que você pega, a primeira bola você toca, vai pegando a confiança para tirar aquele nervosismo que é comum a gente estar. E depois que você tirou esse nervosismo, aí você começa a colocar tudo em prática. Você vai colocar toda a tua qualidade para você poder desempenhar. Eu vou contar uma história aqui do Regis Pitbull, um jogador que jogou na Ponte Preta, jogou no Vasco. Ele me contou uma vez que ele foi fazer avaliação na Ponte Preta, no profissional, isso já era profissional. Ele foi fazer a avaliação e ele não estava conseguindo jogar. Por que ele não estava conseguindo jogar? Porque o volante estava pegando muito ele, estava batendo muito nele. Só que, como ele viu que ele não estava conseguindo desempenhar o futebol, porque ele não parava em pé, o cara só dava carrinho, ele chegou no volante do time, e ele já tinha jogado no Corinthians, já tinha jogado na Europa, inclusive, e ele foi fazer teste no profissional da Ponte Preta, ele foi ídolo lá. Aí quando chegou lá, o treinador ele chegou pro jogador da Ponte Preta e falou: cara, você joga muito, eu joguei no Corinthians, você joga mais que o Zé Elias, cara. Você joga muito mais que o Zé Elias. Você começou a dar muita moral durante o treino, ele falou pra mim, começou a dar muita moral. O cara se empolgou com aqueles comentários que ele fez. Quando o cara vacilou, ele tava dando chapéu no cara. Sabe por quê? Ele trouxe, isso é malandragem, ele trouxe o cara, ele quebrou o gelo. E aí começou a arrebentar, ao ponto de causar ciúme num jogador que já era destaque lá da Ponte Preta, que era o Griso, um meia lá da Ponte, e o Griso depois disso começou também a querer queimar ele daquela bola, que isso acontece muitas vezes, o cara começa a dar aquela bola na fogueira pro cara, bola difícil dele dominar, e o que ele fez? Ele perdeu a cabeça. Foi pra cima do Griso, o treinador era o Marco Aurélio, separou, né, Marco Antônio, acho que é Marco Antônio ou Marco Aurélio, se eu não me falha a memória. Foi, separou, e ele se impôs. Não estou te aconselhando a você perder a cabeça, mas no futebol às vezes você deve se impor, senão o pessoal deita, o pessoal monta em cima, e aí ele se impôs, enfim. Foi aprovado, se tornou um dos maiores ídolos da Ponte Preta. E aí, enfim, se tornou um dos maiores ídolos da Ponte Preta, e aí depois jogou no Vasco, jogou no Corinthians, se tornou o cara. Então, são malandragens que faz diferença na hora de você ser aprovado. Além das jogadas que você vai fazer. E aí no dia você deve certificar as instruções que foram passadas. Quais são as instruções que você deve certificar? Você deve certificar o endereço certinho. Você deve se planejar chegar 1 hora antes. Então você vai lá no Waze e faz um cálculo. Se você for de carro, ou mesmo dá para você calcular pelo Google o tempo de percurso de transporte público. Você vai calcular o tempo de chegada. E você vai calcular chegar 1 hora antes. E por que chegar 1 hora antes? Porque se tiver um contratempo, tiver alguma coisa que aconteceu na estrada, em algum lugar, você tem 1 hora de folga para você chegar dentro do horário programado. Um dia antes, você deve comer coisas leves para você poder dormir bem, descansar. Fica tranquilo e pensa assim, é mais um dia, passou, eu vou lá para passar, mas se não passou, a vida aqui continua.
Isso vai te tranquilizar, você não vai ficar ansiosão. Eu tenho que passar o TT. Não, você não tem que passar. Você tem que ir lá e dar o teu melhor. E aí as coisas vão acontecer. Pensa assim, que isso vai te tranquilizar. Prepara a tua roupa, o teu kit, né? A tua chuteira, o teu calção, o teu meião, todas as coisas necessárias para que não falte nada, né? Já deixa a roupa preparada, a roupa que você vai sair no dia posterior, já deixa ela preparada, uma roupa que te deixa confortável, uma roupa que deixa com a tua autoestima favorável, que te deixa bem, né? O que você vai comer no dia do teste, já deixa também já organizado. Se tiver que comprar o teu cereal, o teu pão, os teus alimentos, você já deixa preparado. E aí no dia já vai estar tudo organizado, para não faltar nada, para não ter que correr para comprar alguma coisa na padaria. Você já deixou tudo preparado. E aí você vai fazer, chegando lá, chega tranquilo. Não fica querendo julgar aquele cara é bom, talvez. Não, você não concorre com ninguém na peneira. Você vai concorrer com o pessoal lá do time federado. Então vai tranquilo e dá o teu melhor. É importante essa malandragem, de você criar esse ambiente com as pessoas, você ganhar confiança. Para quê? Para que os caras passem a bola para você no dia. Entendeu? Então, acabou o vídeo, deu uma pequena alterada na luz aqui, acontece, né? Não é por isso que a gente vai deixar de soltar o conteúdo. Então, até o próximo vídeo.